Conta-se que há muito tempo viveu um pobre alfaiate que tinha um filho chamado Aladim, um menino descuidado e preguiçoso que não fazia nada além de jogar bola o dia inteiro nas ruas com meninos preguiçosos como ele. O alfaiate, de tão aflito e descontente com seu filho, acabou morrendo. Contudo, apesar das lágrimas e das orações de sua mãe, Aladim não corrigiu seus caminhos. Um dia, quando ele estava brincando nas ruas como de costume, um estranho lhe perguntou a sua idade e se ele não era o filho de Mustafá, o alfaiate. "Sou, sim, senhor", respondeu Aladim, "mas ele morreu há muito tempo." Nisto, o estrangeiro, que era um famoso mago africano, o abraçou com força e o beijou, dizendo: "Eu sou seu tio e reconheci você pela sua semelhança com meu irmão. Vá até sua mãe e diga a ela que cheguei." Aladim correu para casa e contou à mãe sobre seu tio recém-encontrado. "De fato, meu filho", disse ela, "seu pai tinha um irmão, mas eu sempre pensei que ele estivesse morto." Ela preparou o jantar e pediu a Aladim que procurasse seu tio, o qual chegou trazendo vinho e frutas. Ele se inclinou e beijou o lugar onde Mustafá costumava se sentar, pedindo à mãe de Aladim para não se surpreender por não tê-lo visto antes, pois passara 40 anos fora do país. Em seguida, voltou-se para Aladim e perguntou-lhe sobre seu trabalho, ao que o menino abaixou a cabeça, enquanto sua mãe explodiu em lágrimas. Ao saber que Aladim estava ocioso e não aprendia nenhum ofício, ofereceu-se para fazer uma compra para ele e provê-lo com mercadorias. No dia seguinte, comprou para Aladim uma bela roupa e levou-o por toda a cidade, mostrando-lhe as paisagens, e o levou de volta para casa ao cair da noite. Sua mãe ficou muito feliz por ver seu filho tão bem. No dia seguinte, o mago levou Aladim para um longo passeio e foram até alguns belos jardins ao lado dos portões da cidade. Sentaram-se junto a uma fonte e dividiram um bolo que o mago trouxera. Eles seguiram em frente até chegarem às montanhas. Aladim estava tão cansado que implorou para voltar, mas o mago o distraiu com histórias agradáveis e continuaram. Finalmente chegaram a 2 montanhas divididas por um vale estreito. "Não iremos mais longe", disse o falso tio. "Vou mostrar-lhe algo maravilhoso. Recolha alguns gravetos enquanto eu acendo o fogo." Ao acendê-lo, o mágico jogou nele um pó que trouxera consigo e disse algumas palavras mágicas. A terra estremeceu um pouco e se abriu na frente deles, revelando uma pedra quadrada e plana com um anel de bronze no meio para erguê-la. Aladim tentou fugir, mas o mago o segurou e lhe deu um golpe que o derrubou. "O que eu fiz, tio?", ele disse lamentosamente, ao que o mago respondeu mais gentilmente: "Não temas nada, mas obedeça-me. Debaixo desta pedra está um tesouro que deve ser seu e ninguém mais pode tocá-lo. Então você deve fazer exatamente como eu lhe digo." Ouvindo a palavra tesouro, Aladim esqueceu seus medos e agarrou o anel como lhe havia sido dito, dizendo os nomes de seu pai e avô. A pedra foi erguida com bastante facilidade e alguns degraus apareceram. "Desça", disse o mago. "Ao fim daqueles degraus, você encontrará uma porta aberta que levará a 3 grandes salões. Levante sua túnica e passe por eles sem tocar em nada, ou você vai morrer instantaneamente. Esses salões conduzem a um jardim de árvores de finos frutos. Caminhe até chegar a um nicho em um terraço, onde fica uma lâmpada acesa. Derrame o óleo que contém e traga-a para mim.
Ele tirou um anel de seu dedo e o deu a Aladim, desejando-lhe sorte. Aladim encontrou tudo como o mágico tinha dito. Juntou alguns frutos das árvores e, tendo a lâmpada, chegou à entrada da caverna. O mago gritou, demonstrando pressa: "Rápido, dê-me a lâmpada!" Isso Aladim se recusou a fazer até que estivesse fora da caverna. O mago ficou furioso e, jogando um pouco mais de pó sobre o fogo, ele disse alguma coisa e a pedra rolou de volta ao seu lugar. O mago deixou a China para sempre, o que mostrava claramente que ele não era tio de Aladim, mas um mágico astuto que leu em seus livros de encantamentos sobre uma maravilhosa lâmpada que o tornaria o homem mais poderoso do mundo. Embora ele soubesse onde encontrá-la, só poderia recebê-la da mão de outro. Tinha escolhido o tolo Aladim para esse propósito, pretendendo pegar a lâmpada e matá-lo depois. Por 2 dias, Aladim permaneceu no escuro, chorando e lamentando. Por fim, ele apertou as mãos em oração e, ao fazê-lo, esfregou o anel que o mago tinha esquecido de lhe tirar. Imediatamente, um enorme e assustador gênio surgiu saído da terra e disse: "O que você quer comigo? Eu sou o escravo do anel e o obedecerei em todas as coisas." Aladim, sem medo, respondeu: "Tire-me deste lugar." Então a terra se abriu e ele foi levado para o lado de fora. Assim que seus olhos puderam suportar a luz, ele foi para casa, mas desmaiou bem na entrada. Quando voltou a si, contou a sua mãe o que tinha acontecido e mostrou-lhe a lâmpada e os frutos que tinha reunido no jardim, que eram, na realidade, pedras preciosas. Ele então pediu um pouco de comida. "Ah, eu não tenho nada na casa, mas eu fiz um pouco de algodão e irei vendê-lo." Aladim mandou que ela guardasse seu algodão, pois ele iria vender a lâmpada. Como estava muito suja, ela começou a esfregá-la para que pudessem vendê-la por um preço maior. Imediatamente apareceu um gênio muito feio e perguntou o que ela queria. Ela desmaiou, mas Aladim, pegando a lâmpada, disse corajosamente: "Traga-me algo para comer." O gênio retornou com uma tigela de prata, 12 pratos de prata contendo carnes nobres, 2 copos de prata e 2 garrafas de vinho. A mãe de Aladim, quando acordou, disse: "De onde veio este esplêndido banquete?" "Não pergunte, apenas coma", respondeu Aladim. Assim, sentaram-se para o café da manhã e lá ficaram até a hora do jantar. E Aladim contou à sua mãe sobre a lâmpada. Ela lhe implorou para vendê-la, para não se envolver com demônios. "Não", disse Aladim, "já que o acaso nos mostrou suas qualidades, vamos usá-la e o anel também, que sempre trarei em meu dedo." Quando comeram tudo que o gênio trouxera, Aladim vendeu uma das tigelas de prata, e assim por diante até que nenhuma fosse deixada. Ele então recorreu ao gênio, que lhe deu outro conjunto de pratos, e assim viveram por muitos anos. Um dia, Aladim ouviu uma ordem do sultão proclamando que todos deveriam ficar em casa e fechar as janelas enquanto a princesa, sua filha, ia e voltava do banho. Aladim foi tomado por um desejo de ver seu rosto, o que era muito difícil, pois ela sempre usava o véu. Ele se escondeu atrás da porta da casa de banho e espiou através de uma fenda. A princesa ergueu o véu quando entrou e parecia tão bela que Aladim se apaixonou por ela à primeira vista. Ele foi para casa tão mudado que sua mãe ficou assustada. Disse-lhe que amava a princesa tão profundamente que não podia viver sem ela e pretendia ir até seu pai lhe pedir em casamento. Sua mãe, ao ouvir isso, desatou a rir, mas Aladim finalmente a convenceu a ir perante o sultão e levar seu pedido.
Ela pegou um guardanapo e colocou nele os frutos mágicos do jardim encantado, que brilhavam como as mais belas joias. Levando-as consigo para agradar ao sultão, partiu confiando na lâmpada. O grão-vizir e os senhores do conselho tinham acabado de entrar quando ela entrou no salão e se colocou diante do sultão. Ele, no entanto, não tomou conhecimento dela. Ela foi todos os dias por uma semana e ficava no mesmo lugar. Quando o conselho terminou no 6º dia, o sultão disse ao vizir: "Vejo uma certa mulher no auditório todos os dias carregando algo em um lenço." No dia seguinte, ao sinal do vizir, ela subiu ao pé do trono e ficou ajoelhada até que o sultão lhe disse: "Levante-se, boa mulher, e me diga o que você quer." Ela hesitou, então o sultão mandou todos embora, menos o vizir, e pediu que ela falasse francamente, prometendo perdoá-la de antemão por qualquer coisa que ela pudesse dizer. Ela, então, lhe contou do amor violento de seu filho pela princesa. "Rezei para que a esquecesse", ela disse, "mas em vão. Ele ameaçou fazer alguma coisa desesperada se eu me recusasse a vir pedir a vossa majestade a mão da princesa. Agora peço-lhe que não perdoe apenas a mim, mas também a meu filho Aladim." O sultão lhe perguntou gentilmente o que tinha no lenço, e então ela desembrulhou as joias e as mostrou a eles. O sultão ficou atônito e, voltando-se para o vizir, disse: "O que me diz? Não devo conceder a mão da princesa a alguém que a valoriza a esse preço?" O vizir, que desejava casar a princesa com seu próprio filho, implorou ao sultão que aguardasse por mais 3 meses, na esperança de que, nesse tempo, seu filho conseguisse um dote maior para oferecer. O sultão lhe concedeu esse desejo e disse à mãe de Aladim que, embora tivesse consentido com o casamento, não deveria comparecer perante ele novamente por 3 meses. Aladim esperou pacientemente por quase 3 meses, mas depois que 2 deles tinham passado, sua mãe, entrando na cidade para comprar óleo, encontrou todos comemorando e perguntou o que tinha acontecido, ao que responderam: "Você não sabe? O filho do grão-vizir se casará com a filha do sultão esta noite." Quase perdendo o fôlego, ela correu e contou a Aladim, que de início ficou surpreso, mas logo se lembrou da luminária. Ele a esfregou e o gênio apareceu, dizendo: "Qual é a tua vontade?" Aladim respondeu: "O sultão, como você sabe, quebrou a promessa que me fez, e o filho do vizir terá a princesa. O meu comando é que esta noite você traga para cá a noiva e o noivo." "Mestre, eu obedeço", disse o gênio. Aladim foi então para o seu quarto, para onde, à meia-noite, o gênio transportou a cama onde estavam o filho do vizir e a princesa. "Pegue este homem recém-casado e ponha-o lá fora no frio, e volte ao amanhecer." O gênio tirou o filho do vizir da cama, deixando Aladim com a princesa. "Não tenha medo", disse Aladim. "Você é minha esposa, prometida a mim por seu pai injusto, e nenhum mal acontecerá a você." A princesa estava demasiado assustada para falar e passou a noite mais miserável de sua vida, enquanto Aladim, deitado ao seu lado, dormia profundamente. À hora marcada, o gênio foi buscar o noivo trêmulo, colocou-o em seu lugar e transportou a cama de volta para o palácio. Naquele momento, o sultão apareceu para desejar à filha bom dia. O infeliz filho do vizir levantou-se e se escondeu, enquanto a princesa não dizia uma palavra, mostrando-se muito triste. O sultão lhe enviou sua mãe, que disse: "Criança, por que você não fala com seu pai? O que aconteceu?" A princesa suspirou profundamente e, por fim, contou à mãe
que durante a noite a cama fora levada para uma casa estranha e o que havia se passado ali. Sua mãe não acreditava em nada, mas pediu-lhe para se levantar e considerar aquilo como um sonho tolo. Na noite seguinte, exatamente o mesmo aconteceu, e na manhã seguinte, com a recusa da princesa em falar, o sultão ameaçou cortar sua cabeça. Ela então confessou tudo, pedindo-lhe para perguntar ao filho do vizir se não tinha acontecido tudo aquilo. O sultão pediu ao vizir que dissesse ao seu filho que lhe contasse a verdade, e este lhe disse que, apesar de amar a princesa, preferia morrer que passar por outra noite tão terrível, e desejava se separar dela. Seu desejo foi concedido, e houve um banquete e uma comemoração. Quando os 3 meses terminaram, Aladim mandou sua mãe lembrar ao sultão sua promessa. Ela foi ao mesmo lugar que antes, e o sultão, que tinha esquecido de Aladim, imediatamente lembrou-se dele e mandou chamá-la. Ao ver sua pobreza, o sultão sentiu-se menos inclinado do que nunca a cumprir sua palavra, e perguntou ao conselheiro do vizir, que o aconselhou a atribuir um valor tão elevado à princesa que nenhum homem vivo conseguiria pagá-lo. O sultão então se voltou para a mãe de Aladim, dizendo: Boa mulher, um sultão deve lembrar-se de suas promessas, e eu me lembrarei das minhas. Mas seu filho primeiro me enviará 40 bacias de ouro cheias de joias, levadas por 40 escravos negros, conduzido por outros 40 escravos brancos, todos esplendidamente vestidos. Diga a ele que aguardo sua resposta. A mãe de Aladim se inclinou e voltou para casa, pensando que tudo estava perdido. Ela passou a mensagem a Aladim, acrescentando: ele pode esperar o tempo necessário para a sua resposta. Não tanto tempo, mãe, quanto você pensa, respondeu o filho. Eu faria muito mais do que isso pela princesa. Ele convocou o gênio e em poucos momentos os 80 escravos apareceram e encheram a pequena casa e o jardim. Aladim os fez partir para o palácio, de 2 em 2, seguidos por sua mãe. Eles estavam tão ricamente vestidos, com joias tão esplêndidas em seus cintos, que todos se aglomeravam para ver a eles e as bacias de ouro que carregavam em suas cabeças. Entraram no palácio e, depois de se ajoelharem diante do sultão, ficaram em meio círculo em volta do trono com os braços cruzados, enquanto a mãe de Aladim os apresentava ao sultão. Ele não hesitou mais, mas disse: Boa mulher, volte e diga a seu filho que o espero com braços abertos. Ela não perdeu tempo em dizer a Aladim, pedindo que se apressasse, mas Aladim primeiro chamou o gênio. Quero um banho perfumado, disse ele, um hábito ricamente bordado, um cavalo melhor que o do sultão e 20 escravos para me atender. Além disso, 6 escravos lindamente vestidos para minha mãe. E finalmente 10.000 peças de ouro em 10 bolsas. Assim que ele ordenou, os desejos se realizaram. Aladim montou seu cavalo e passou pelas ruas e os escravos iam distribuindo ouro conforme andavam. Aqueles que tinham brincado com ele na infância não o reconheciam. Ele se tornara tão belo. Quando o sultão o viu, desceu do seu trono, o abraçou e o conduziu a um salão onde acontecia uma festa, pretendendo casá-lo com a princesa naquele mesmo dia. Mas Aladim recusou, dizendo: preciso construir um palácio digno dela, e despediu-se. Uma vez em casa, ele disse ao gênio: construa-me um palácio do mais fino mármore, com jaspe, ágata e outras pedras preciosas. No centro, você me construirá um grande salão com uma cúpula.
suas 4 paredes de ouro e prata maciços, cada uma com 6 vitrais, cujos retículos, de todos exceto de um que deve ser deixado inacabado, devem ser feitos com diamantes e rubis. Deve haver estábulos e cavalos, cavalariços e escravos. Vá e cuide disso. O palácio foi terminado no dia seguinte, e o gênio o levou até lá e lhe mostrou todas as ordens fielmente cumpridas, até a colocação de um tapete de veludo que ia do palácio de Aladim até o palácio do sultão. A mãe de Aladim vestiu-se com cuidado e caminhou até o palácio com seus escravos, enquanto ele a seguia a cavalo. O sultão enviou músicos com trombetas e símbolos para encontrá-los, de modo que o ar ressoava com música e alegria. Ela foi levada até a princesa, que a saudou e a tratou com grande honra. À noite, a princesa se despediu de seu pai e partiu para o palácio de Aladim, com a mãe a seu lado e seguida pelos 100 escravos. Ela ficou encantada com a visão de Aladim, que correu para recebê-la. Princesa, ele disse, culpe sua beleza por minha ousadia se eu a desagrado. Ela lhe disse que, por vê-lo, ficava feliz em obedecer a seu pai. Depois do casamento, Aladim a levou para o vestíbulo, onde uma festa se iniciou, e ela jantou com ele. Depois dançaram até a meia-noite. No dia seguinte, Aladim convidou o sultão para ver o palácio. Ao entrarem no salão com as 24 janelas, com seus rubis, diamantes e esmeraldas, ele exclamou: "É uma maravilha do mundo. Só há uma coisa que me surpreende. Por que uma das janelas ficou inacabada?" "Senhor, nos meus planos", respondeu Aladim, "eu desejei que Sua Majestade tivesse a glória de terminar este palácio." O sultão ficou satisfeito e mandou chamar os melhores joalheiros da cidade. Ele lhes mostrou a janela inacabada e ordenou que a fizesse como as outras. "Senhor", respondeu o porta-voz, "não conseguiremos encontrar joias o suficiente." O sultão tinha seu próprio estoque, que logo usaram, mas à toa, pois dentro de um mês o trabalho não estava nem meio acabado. Aladim, sabendo que sua tentativa era inútil, pediu-lhes que desfizessem seu trabalho e carregassem as joias de volta, e o gênio terminou a janela ao seu comando. O sultão ficou surpreso ao receber suas joias novamente e visitou Aladim, que lhe mostrou a janela terminada. O sultão o abraçou, mas o vizir invejoso, entretanto, insinuou que aquilo era obra de encantamento. Aladim conquistara os corações do povo por seu gentil comportamento. Foi nomeado capitão dos exércitos do sultão e ganhou várias batalhas para ele, mas permaneceu modesto e cortês como antes, e viveu assim em paz e feliz durante vários anos. Mas longe, na África, o mago lembrou de Aladim e, por suas artes mágicas, descobriu que Aladim, em vez de perecer miseravelmente na caverna, escapara e se casara com uma princesa, com quem vivia em grande honra e riqueza. Ele sabia que o filho do pobre alfaiate só poderia ter conseguido isso por meio da lâmpada, e viajou noite e dia até chegar à capital da China, decidido a arruinar Aladim. Ao passar pela cidade, ouviu pessoas falando sobre um palácio maravilhoso. "Perdoe-me ignorância", perguntou ele, "de que palácio você fala?" E lhe responderam: "Você não ouviu falar do palácio do príncipe Aladim, a maior maravilha do mundo?" O mago agradeceu ao que falou e, depois de ver o palácio, soube que tinha sido erguido pelo gênio da lâmpada e ficou louco de raiva. Ele decidiu, então, recuperar a lâmpada
e fazer de tudo para lançar Aladim novamente na mais profunda pobreza.